Boa noite, meus lindos. Tudo bem com vocês? Seguinte, ó, como a gente chegou depois de uma overdose de direito material é chato, né? Ah, assim, a gente gosta muito mais de, pelo menos eu sei que o pessoal da comunidade também gosta muito mais de processual, de audiência, de brigar com guarda municipal, né? A gente gosta da loucuragem do criminal. Essa parte de direito material é necessária, mas é chata, né? A gente fez aí 2 meses de direito material. O primeiro semestre do ano foi todo de processual e eu achei por bem dar uma paradinha, pelo menos umas 2 semanas, para a gente tratar do que realmente coloca dinheiro no nosso escritório, né? Fiz um videozinho bem basicão, deu 20 minutos de vídeo, sobre atendimento, né? E achei que para a comunidade dava para fazer alguma coisa um pouco mais detalhada, um pouco mais elaborada, né? E o que eu comecei a verificar, eu fiz durante a semana alguns atendimentos do Jus Brasil, fiz vários, porque eu não ia chegar aqui para vocês e falar algo que eu não estivesse fazendo, né? Então eu precisava saber como estava o Jus Brasil, como estavam os casos que estavam no Jus Brasil, para poder trazer algo real para vocês, algo concreto, né? Chegar e falar, ó, o Jus Brasil funciona assim, 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 sendo que eu estou há 6 meses sem captar cliente por lá. Pô, não tem. A gente sabe que é uma plataforma muito sazonal, né? Tem época que ela tá maravilhosa, tem época que ela tá horrível. Então eu fui bater na plataforma e ver como que realmente ela estava, né? E assim, por incrível que pareça, fechei contrato pelo Jus Brasil, né? Fechei contrato e vi que a plataforma, por pior que sejam os casos que aparecem na plataforma, se a gente tem um pouco de aquele olho clínico, inclusive tem a reunião lá no canal sobre a captação pelo Jus Brasil, tá bom? Se a gente tiver o olho clínico, que era o mesmo olho clínico que eu passei na primeira reunião sobre o Jus, a gente consegue tirar dinheiro de lá, né? E consegue tirar situações boas. Eu fechei uma audiência de justificativa por 3 salários mínimos. Então, assim, pô, para uma audiência de justificativa é um valor alto, né? É um valor acima do que normalmente se cobra. E veio pelo Jus Brasil. Só que o que eu pensei em trazer para vocês, além do atendimento, uma análise crítica, tanto pessoal quanto da forma que é o nosso atendimento, né? Trazer os principais erros que a gente comete, muitas vezes a gente nem se liga que está cometendo, nem percebe que está pecando ali, né? Então, é importante ter uma autoanálise de como é nosso atendimento e fechamento de contrato. Porque, no final das contas, é isso que define se a gente está indo bem ou mal na advocacia, tá? É quanto de grana que a gente está colocando para dentro do nosso escritório, beleza? Não é simplesmente essa advocacia utópica de coach jurídico aí, que tenta trazer para vocês que o direito penal é lindo, que o direito penal você defende X, Y, Z, a injustiça, blá, 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 blá. No final das contas, isso não vale de nada. Se a gente não tem tranquilidade no que a gente está fazendo, se a gente não tem tranquilidade nas nossas contas, na nossa qualidade de vida, para isso a gente precisa partir desse ponto, que é o fechamento do contrato, tá bom? Gente, vocês estão dispostos a participar hoje? Por favor, me respondam, tá? Eu preciso de participação de todos, e eu vou pincelando um ou outro para participar comigo. Vocês, pode ser hoje, gente? Hoje vocês participam comigo? Messias? De boa? Lu? Lu? Pode. Larissa? Larissa, você pode participar hoje também, Larissa? Larissas? As duas? Sim. Beleza, fechou. Gente, vamos começar no seguinte, ó. Primeiro ponto, que vai ser o ponto chato. Depois da análise do atendimento vai começar a ficar legal. Mas a gente precisa passar por isso, tá? Questão de análise pessoal. Beleza, gente? Eu vou começar enchendo o saco do Messias. Porque é quem está mais perto de mim e eu vejo a evolução que ele teve. E quero que vocês façam esse ponto de reflexão. Como que vocês começaram o ano de vocês?
janeiro e como que vocês estão hoje. Vocês conseguem ver na caminhada de vocês durante esse ano a evolução, não só patrimonial, eu digo evolução de conhecimento, evolução de tranquilidade para fechamento dos contratos de vocês, tranquilidade para atendimento. Como que vocês se veem nessa evolução? Vocês conseguem verificar isso? Messias, se você consegue, quais os pontos que você vê que você mais evoluiu? Eu consigo atender melhor porque literalmente eu sei mais de direito por estar trabalhando, né, tá ali na prática todo dia. E assim, eu percebo que no começo do ano aparecia mais coisas para mim de forma orgânica, assim, sem investir em tráfego, sem nada. Aparecia mais coisas e eu convertia menos até por não saber atender de não que eu saiba agora, mas assim, estava muito cru, estava saindo do escritório, minha conversão era baixíssima. Agora, embora esteja aparecendo menos leads assim de forma orgânica, eu creio que, por exemplo, se um advogado me mandar, sei lá, 4 indicações por mês, eu fecho 3, porque eu sei, se eu pegar o processo, a pessoa vai me contando a história dela ali, mas se eu pegar o processo para ler, eu sei exatamente o que tem que fazer no processo, eu consigo passar isso para a pessoa que eu sou o melhor advogado para resolver aquele problema. Perfeito. Então Acho que é muito, você muito consegue por ver conta de saber direito mesmo, em si. Você consegue ver a tua evolução. A nível patrimonial, você viu o impacto do conhecimento no teu nível patrimonial? Você ganhava X lá em janeiro e hoje está ganhando 2x, 3x, 4x. Basicamente isso? Sim. Beleza. Fechou. Sim. Tá. Vamos lá. Messias já passou para a gente o que mudou, que melhorou, né? Via de regra por conhecimento, tranquilidade, segurança, né? Inclusive, a gente fez uma reunião hoje no escritório e até puxei a orelha dele e de todo mundo que trabalha lá no escritório. Eu falei, gente, vocês conhecem direito, vocês têm noção de como funciona, vocês sabem processual, vocês sabem a parte material, vocês precisam ter segurança que aquilo realmente vocês têm controle sobre aquilo, né? Que não é que vocês não estão errados, que ter certeza que aquilo que vocês estão fazendo é correto. Porque eu vejo que o pessoal da comunidade no geral, às vezes falta um pouquinho de segurança, mas o conhecimento todo mundo tem, né? Daí, gente, eu não vou perguntar para vocês, tá? Mas uma autoanálise de vocês se perguntem. E eu até coloquei esses 2 pontos por causa de um papo que eu tive hoje com o Manuel. Né? O Manuel falou para mim, tanto ele não tá na reunião hoje, mas ele disse para mim, cara, eu tô passando 3 meses, 3 meses ruins. Daí eu falei, Manuel, o que é um mês ruim para você? Daí ele falou, são os 3 meses que eu recebi menos do que nos meses anteriores, ali nos 2 meses anteriores. Daí eu falei, cara, mas você recebeu nesses últimos 3 meses mais do que você recebeu em janeiro? Ele falou, nossa, o dobro. Daí eu falei, então por que é ruim? A advocacia é isso. Você não vai ter uma linha de crescimento, começar no ponto X e ir para o ponto Y numa tirada só de crescimento, né? Eu no escritório, todo mundo que está dentro do escritório comigo sabe, tem um mês que é excelente, daí um mês é ruim, outro mês é bom, outro mês é ruim, mas se eu for fazer uma análise de como foi meu começo do ano para agora, obviamente, meu começo de ano, hoje eu recebo 2 vezes o que eu estava ganhando em janeiro. Eu recebo 2, 3 vezes o que eu ganhava em janeiro. Então, tem que fazer essa autoanálise de vocês também, né? E em muito, esse aumento de receita é pela qualidade do seu fechamento de contrato e muito é pelo teu acréscimo de conhecimento de direito propriamente. Beleza? Outro ponto. Messias já respondeu. Vou perguntar deixa eu ver, para Larissa Nascimento. Lari, leads. Quanto que você atendia lá no começo do ano? Quantos clientes você atende hoje por semana?
qual é a origem dos teus leads, de onde que eles vêm, é Jus Brasil, é Google Ads, de onde que eles vêm? Pode falar pra gente? Posso? Então, janeiro, na verdade, eu trabalhava, eu não era autônoma, né? Eu trabalhava em um escritório, então eu não atendia clientes, atendia no escritório, né? Em abril, eu resolvi sair do escritório, e aí foi que eu comecei a captar, enfim, e eu acabei atendendo bastante gente em uma penitenciária aqui da minha cidade, em Guarulhos, e a partir disso foi muito orgânico, né? Eu criei até uma parceria com uma moça lá que faz visitas lá, e ela sempre me indica, ela tem bastante força nesse grupo que ela tem, bastante influência, então eu meio que ganhei força a partir disso e foi muito natural, né? Conforme a gente vai atendendo, prestando bom atendimento e também apresentando os resultados, né? Quando solta um, acaba que bastante gente fica sabendo, e aí, a partir disso, as pessoas procuram. Jus Brasil, confesso que no início eu fazia mais, hoje eu não costumo fazer muito. A tendência Mas é diminuir, te Oi? falo. A tendência é diminuir o atendimento do Jus Brasil. Quando você começa a ter outra fonte de contato, o Jus Brasil começa a se transformar em algo secundário. Eu tá? até gostaria de captar mais por lá, mas, sinceramente, o tempo hoje é um pouco escasso e eu não consegui, sinceramente, eu não consegui converter muito lá, então eu fiquei um pouco decepcionada e abandonei um pouco. Mas gostaria também de... Pelo que E eu disse, ele é sazonal. Ele é sazonal, né? Sim. Por semana, você perguntou, né? Quantos leads? Quanto você atende mais ou menos por semana? É bem engraçado, porque de segunda-feira é o dia que mais gente me procura por conta das visitas, né? Eu faço muita execução penal. Então, quando acontece alguma visita de final de semana, aí as pessoas costumam, acho que, conversar lá dentro, entre eles, e eu costumo atender bastante de segunda-feira. Na média, umas 5 pessoas, mais ou menos, por semana, né? E quando Não são você todos que eu... Hoje você Oi? atende umas 5 por semana. Hoje você atende umas 5 pessoas por semana. E quando você saiu do escritório e começou a atender, você tinha uma média de quantas por semana? Era uma, duas, no máximo. Hoje Mesmo assim, varia muito, né? Tem semanas que são mais, né? Semana retrasada mesmo, eu atendi mais de 15 pessoas. Mas, enfim, eu já fiz um índice de abril para cá, eu já atendi mais de 300 pessoas, que eu costumo salvar o número, né? Então, eu tenho esse controle. Eu não fechei todos, obviamente, né? Hoje eu nem é tenho... possível. Nem é possível, mas desses 300, acredito eu, que hoje eu tenho mais de 100 processos, mas tem clientes que tem mais, né? Mais de um processo, no caso. Mas de cliente, eu acredito que eu tenha uns 80 já. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a gente ir para o segundo ponto da reunião. Você consegue notar a diferença do atendimento lá quando você começou a captar os primeiros clientes para a diferença do atendimento agora? Eu falo por mim, assim, ó. Eu vejo que eu coloquei palavras-chave, gatilhos, frases prontas no meu atendimento. Eu criei isso. E cada objeção do cliente eu já sei certinho para que lado correr, o que falar. Você consegue notar essa diferença do teu atendimento lá do começo para agora? Total. A prática me trouxe muita segurança, né? Experiência, enfim. Para mim, é tudo novo, né? Porque eu trabalhava no escritório, eu estava atrás dos sócios, então o atendimento, eu fazia atendimento, mas os sócios faziam muito mais. Então, para mim está sendo uma experiência muito nova e eu consigo notar bastante diferença, porque lá em abril, e como eu não fazia muita execução penal, tinha coisas que realmente eu não sabia, eu fui aprendendo na prática mesmo. Então, lá atrás, eu tinha que fazer pesquisa, às vezes, para responder uma pergunta. Hoje eu já consigo, né, atender, sim,
Vai no automático. Sem precisar de pensar muito, já sei a resposta, assim. Beleza. Valeu, Lari. Obrigado, tá? Gente, então assim, ó, em resumo, a gente vê que, que nem eu trouxe para vocês, a advocacia nunca vai ser algo retilíneo, o conhecimento é importante, é fundamental, né? Para você fazer o atendimento desenvolver, para você ter segurança naquele fechamento de contrato, né? E a gente vai evoluindo aos poucos, né? Então, assim, se está começando, se está iniciando, acha que vai estourar, se está numa situação ruim, acha que aquilo ali vai perdurar, não é assim, né? Acho que o Manuel entrou na reunião aí. Tá na reunião, Manu? Inclusive, como eu disse, conversei com o Manuel hoje, né? O importante é a gente ter constância, todo dia evoluir um pouquinho, todo dia, papo de coach jurídico mesmo, tá, gente? Todo dia dar uma evoluída, dar um passinho, isso vai levar a gente para a perfeição, né? Agora, como a gente finalizou com a análise da evolução dos atendimentos, a Larissa já disse como que eram os atendimentos dela, eu vou falar para vocês um pouquinho como que eram os meus, tá? Era exatamente nessa mesma pegada que a Larissa trouxe, tá? Faltava conhecimento, faltava, às vezes, um pouco de desenvoltura, faltava um pouco de tato com o cliente, né? Empatia, e isso dificultava os fechamentos lá no começo, dificultava bastante, né? Na época que eu comecei a atender, gente, isso daí foi lá em 2013, né? A realidade era outra, completamente diferente. A gente tinha a dificuldade de ter o lead não chegava, que nem chega na mão da gente hoje, né? Hoje, basicamente, tudo digital. Antes a gente tinha que ir na carceragem, colocar a cara na carceragem, oferecer o serviço para o preso ali na carceragem, era outra realidade, né? E eu tinha, às vezes, não tinha tempo. Você está atendendo online, você consegue entrar no Google, pesquisar, olhar o que está rolando. Lá na época que eu iniciei, a gente tinha que ter a parada na ponta da língua e conseguir matar com o cliente ali na hora, né? Tinha que saber, ou sabia. Senão, não fechava o contrato. E muitas vezes a gente tinha dificuldade com isso, né? Ser preso até. Eu tive o detalhe de ser preso, né? Para captar mais cliente lá, método de imersão, né? Assim, quando comecei a atender de forma 100% digital, né? Foi, de certa forma, eu iniciei pelo Jus Brasil, e foi assim, foi uma bola de neve. Eu já contei isso para vocês, foi feito bola de neve, fui atendendo os primeiros, até procurei alguns atendimentos antigos meus, não encontrei, porque troca de aparelho, eu acabei perdendo alguns atendimentos antigos, mas é nítida a evolução. Do mesmo jeito que na análise pessoal que a gente verificou que existe uma evolução real que a gente consegue verificar como que foi de janeiro para cá, a gente consegue verificar também na qualidade do nosso atendimento, né? A gente consegue ver o que realmente a gente melhorou, o que realmente a gente trouxe de diferença, né? Messias trouxe para a gente, inclusive, né, que o nível de conhecimento sobre matéria de direito ajudou muito ele, né? E questão de nível de estratégia de venda. Gente, eu coloquei aqui uma frase logo no começo, que o nosso produto se vende sozinho, beleza? Eu acho que esse papo de vendedor, que você precisa saber vender o teu serviço, que você precisa saber vender, não é algo que cabe ao direito, tá? Não é algo que cabe ao nosso serviço como advogado. Por quê? Se eu explicar muito bem para o cliente o que vai acontecer no processo, se eu trouxer muita clareza para ele na situação, informação, eu não preciso oferecer a venda do produto, entendeu? Eu não preciso chegar para ele, o valor é tanto, eu faço em tantas vezes, você não precisa chegar nesse ponto. O próprio cliente vai chegar nesse ponto. Eu vou mostrar isso com o atendimento que eu fiz no final de semana, tá bom? Então, assim, o que eu vejo que é primordial, nível de conhecimento. Você não precisa ter estratégia técnica de venda, sabe? Chegar um coach jurídico querendo vender técnica de venda para
fechar processo? Não é isso. É clareza, informação, conhecimento, é isso que vai trazer resultado para o teu fechamento de contrato, beleza? Então, vamos chegar aqui na situação que eu estou querendo trazer para vocês, o ponto fundamental que eu quero trazer para vocês, beleza? Seguinte, deixa eu ver se eu consigo compartilhar duas telas. Se eu conseguir compartilhar duas telas, fica perfeito. Não vou conseguir. Então, eu vou jogando de uma tela para outra, tá bom, gente? Aqui, ó. Compartilhar essa guia. Aqui. Opa. Atendi o caso no final de semana, beleza? Acho que a maioria viu o vídeo que eu gravei, que eu mandei, né? Que é basicamente como fazer o atendimento, basicamente isso, né? Mas eu quero trazer para vocês de forma muito mais detalhada qual que é a situação, beleza? Apresentação normal, tranquilo. Por que eu mando isso daqui para o cliente? Para o cliente saber a origem que eu cheguei até ele, tá? Por isso que eu mando isso aqui para o cliente. Por que ele sabia a origem da forma que eu cheguei até ele? Por causa de um problema, né? As objeções. Eu vou abrindo pingado aqui, por causa das objeções. Primeira objeção, golpe online. Então ele tem que saber que a fonte do contato dele veio por uma fonte segura. Né? Ele sabe, pô, eu cheguei no Jus Brasil, eu coloquei meu nome lá, veio numa fonte segura. Quando vem do Google Ads, é muito mais tranquilo. Google Ads, o próprio cliente te procura. Então, assim, não tem erro quanto a isso. Né? Então, beleza, fechou. Primeira objeção, matei ali. Né? Questão de clareza. Compartilhar aqui. Vou ficar pulando, não atrapalha vocês não, né? Questão de clareza. Eu penso assim, o cliente tem que entender tanto do processo quanto eu. Ele tem que ter noção de todos os pontos, de tudo que pode acontecer no processo. Eu tenho que explicar para o cliente, se precisar explicar 1000 vezes para o cliente o que está acontecendo, se eu tiver que explicar, perder meu dia explicando para o cliente o que está acontecendo, o que vai acontecer, qual o documento que tem necessidade de ele entender, eu vou passar o meu dia explicando para ele, né? Tanto que eu mando os prints do processo, eu pergunto 1 milhão de vezes para o cliente se ele está entendendo, né? Você está conseguindo entender o que aconteceu? Está entendendo o que está acontecendo? Eu pergunto 1 milhão de vezes porque o cliente tem que saber tanto do processo dele quanto você. Se ele tem segurança do que está rolando, fica muito mais fácil o fechamento desse contrato, tá? Então, primeiro ponto, clareza. Segundo ponto, informação, tá? Eu coloco que eu tenho que fazer uma overdose de informação na cabeça do cliente. Não é só questão de entendimento do que está rolando, né? A overdose de informação é fundamental para o cliente ali. Por quê? Isso vai ajudar a quebrar. Vocês veem o tanto de informação que eu mando para ele, né? Mandei a data que o sujeito recebeu a intimação, a data de expedição. Ela questionou sobre a data de expedição do mandado de prisão, que o delegado falou que fazia 1 mês. Eu mostrei para ela que fazia 1 ano que estava expedindo o mandado de prisão, né? Expliquei para ela por que o delegado falou aquilo. Não falei que ele vai ficar preso porque ele tem outros processos e não disse nada disso, ele só tem esse processo, tá? Ele tá preso por descumprimento. Descumprimento de assinatura, descumprimento de indicação de endereço, descumprimento de tratamento, ele tá preso por causa de descumprimento, tá? Ele não tá preso por nada novo, nada absurdo, tá bom? O delegado não tem acesso ao que eu tenho acesso, tá? Para a pessoa ter acesso ao processo dele, tem que ser promotor, juiz ou advogado. O delegado só tem acesso à decisão que decretou a prisão e ao mandado de prisão. Então, muito provavelmente, o que o delegado fez? O delegado queria se livrar de vocês sem muito problema, sem vocês ficarem nervosos, algo assim, e inventou qualquer coisa ali na hora para dispensar vocês e vocês irem embora mais tranquilos, tá? Foi isso que o delegado fez. Então, assim, o que eu faço? O que eu fiz com essa cliente? Eu trouxe informação para ela, trouxe clareza, né? E essa overdose de informação traz segurança. Ela vê que não é qualquer pessoa que está efetuando atendimento ali, não é um possível golpista, né? Que é onde a gente entra, nas objeções, né? E são as objeções aqui. O Elson, eu vou pedir para você... O Elson está aqui na reunião?
Estou. Eu vou pedir para você participar aqui no grupo, tá, Elson? Quando você for quiser participar, não me manda mensagem, porque daí eu paro, né, Elson? Lembra que está sendo gravado, tá? Gente, vindo para as objeções. Primeiro golpe. Como que a gente quebra essa objeção? É o mais normal, você atendendo a pessoa que veio online, que independente da fonte, do lead. Primeira situação é o golpe, né? Então, para quebrar isso, esses dois já são pontos fundamentais, né? Demonstrar conhecimento, demonstrar que você entende do que você está falando, demonstrar que você tem acesso ao processo, com o envio dos dados do processo, algo que já vai começar a quebrar isso, né? E algo que eu faço, indiretamente eu mostro que eu sou advogado, tá? Alguém tem noção como eu mostro indiretamente que eu sou advogado? É um jeito muito idiota, mas assim, super funciona. Dá super certo para mim. Alguém tem alguma noção? É um simples print. Eu tiro o print do Projude, onde aparece, como eu atendo Paraná, né? Então, Paraná e execução penal, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CU, aparece lá em cima o horário de acesso, teu nome completo e o número da OAB. Então, eu mando isso para o cliente. Quando o cliente questiona alguma coisa, não, eu já mandei para você. Tá lá no print e tal, tem meu nome completo, tem o número da minha OAB, tá tudo redondinho ali. São indicativos que você já começa a quebrar a objeção de possibilidade de golpe, né? Outra objeção, ausência de atendimento físico. Eu não tenho escritório físico, não tenho, e esse ano eu fiz um atendimento físico, um fechamento de contrato físico esse ano, que eu, assim, pedi um escritório emprestado, a Daiane, que trabalha com a gente, foi até o local, fez o atendimento e fechou o contrato lá, porque o sujeito queria que fosse atendido de forma presencial. E eu não ia perder o contrato por causa disso, então tive que movimentar. Mas, assim, em um ano, um contrato físico só, então a gente mostra que não tem necessidade nenhuma de ficar preocupado, que não tem local para atendimento, que não tem que tem essa necessidade. A gente, assim, eu escuto direto falando que tem necessidade de reunião para fechar contrato, não precisa de necessidade. Se você segue isso, clareza, informação, se você segue certinho isso daqui, o cliente não, ele, assim, ele dispensa a reunião. Ele dispensa a reunião porque a reunião só vai gerar atraso, desgaste dele. Ele não precisa de nada além disso, né? E quando você começa a fazer essa overdose de informação, trazer o caso, o cliente nem pensa na situação do atendimento por causa do gatilho de urgência, né? Então, a necessidade, o cliente está preso, né? O filho, o marido, o parente está preso. Tem uma necessidade de agilidade. Quando você começa a colocar que pela necessidade de agilidade você faz tudo online, eu faço contrato, mando para você aqui o contrato no WhatsApp, você assina. Ou quem gosta de fazer a assinatura do contrato pelo esses sites de assinatura, não, eu mando o site aqui, você já assina ali. Ou a procuração, eu mando a procuração em PDF para você, você assina na tela do celular e me devolve. Né? Então, assim, se você começa a colocar esse gatilho de urgência, você já quebra a necessidade de atendimento físico. Né? Segundo ponto, dinheiro. Né? Terceiro ponto, né? Dinheiro. Assim, eu mandei até um áudio esse tempo atrás explicando. Você tem que ter uma noção de quanto que vale a tua hora técnica. A gente teve essa reunião sobre precificação, sobre a hora técnica, tá lá no canal, né? Você tem que ter a média de quanto é cobrado o serviço na tua região, né? O que é cobrado em Curitiba não é a mesma coisa que é cobrado no interior do estado do Paraná, que é completamente diferente do que é cobrado lá em Concórdia, Chapecó, Xanxerê, sei lá, na cidade da Larissa, né? E são locais que, dependendo da cultura, do costume, da advocacia da região,
e pelo número de advogados da região, vai ter uma alteração. Tenho certeza que o Elson, um júri em Curitiba, não deve ser o mesmo valor do júri no Rio de Janeiro, que não deve ser o mesmo valor do júri no Nordeste. Deve ter uma diferença absurda entre uma região e outra, né? Tô errado, Elson? Renato, sabe o que é o mais interessante? Não tá errado, não. No Nordeste, pagam melhor do que no Sul. Acredito que paguem E o melhor. que nós fizemos no Maranhão foi um dos que o cliente pagou melhor e sem reclamar muito, sabe? Agora, Curitiba tá feia a coisa. Tem advogado fazendo júri por 4 mil, que é o preço da tabela, e parcelando em 30 vezes. Costume Então da fica região. meio pior. Então, entende o que leva a isso? O que você tem que ter noção é o seguinte: qual é o valor que você pode cobrar em cima daquilo ali, né? E qual é o preço que o cliente pode pagar para aquele serviço ali. Tem uma grande diferença entre o valor que você quer cobrar e o valor que o cliente pode pagar. Eu mostrei naquele vídeo que eu mandei no grupo, que eu gravei final de semana, que foi para vocês, que a cliente mandou um orçamento no valor de R$8.000 para fazer um roubo. R$8.000 para fazer um roubo. Eu cobraria uns 10 para fazer, mas eu já vi que o limite da cliente era 8. Então, assim, tem uma diferença do que eu quero cobrar, do que a cliente pode pagar. Eu tenho que saber se o valor que a cliente pode pagar, pode falar, Elson. Exato, aí é dessa questão, né? O binômio, necessidade e possibilidade. Às vezes a pessoa precisa muito de advogado, mas se ela não tem condição de pagar, tipo, eu queria dirigir uma Ferrari, não tenho condições de ter uma Ferrari, então, né, a gente tem que se adequar. Isso que você está falando é corretíssimo. O advogado cobrar R$4.000 porque o cliente não consegue pagar mais, beleza, isso dá para entender. O duro, a deslealdade está sendo que eles não estão nem tentando cobrar mais e não estão cobrando nem o valor de tabela. Tipo assim, eles estão fazendo um desespero, e daí peço desculpas a quem possa interpretar errado ou não, e se interpretar errado, pense com carinho, que às vezes eu sei que tá fazendo errado mesmo. Os caras querem abraçar tudo. E daí quando os caras querem abraçar tudo, fazem merda. Esses dias, um advogado mandou mensagem, o cara tinha cobrado para fazer uma análise de um processo, legal, né? Só que assim, o advogado que ele estava atravessando a procuração tá anos-luz à frente de qualquer um dos advogados mais conhecidinhos aqui da região. Tipo, daí é isso que é complicado, porque a jovem advocacia, às vezes, na vontade de crescer, isso do meu ponto de vista, tá dando um passo muito maior do que a perna, né? Isso tem que tomar cuidado também, porque isso denigra a nossa imagem como profissional e inviabiliza profissionais capacitados. Por exemplo, hoje aqui na reunião tem uma média de 20 pessoas se capacitando para isso, se aperfeiçoando, compartilhando o conhecimento e crescendo. Pô, aí chega um cara que não quer saber de nada com nada, acabou de se formar, não faz ideia do que tá fazendo, vai, mete um preço absurdo, estraga a vida do cliente, e o próximo advogado que pega processo ruim e sem credibilidade na classe. Eu penso muito nessa questão também, quando coloco meus honorários em cima, né? A questão do valor da classe mesmo que a gente tem que ter. Mas isso é um ponto meu. Não, mas é um ponto certo. É um ponto certo também. Só que, que nem eu coloquei aqui, você tem que saber o preço do cliente também, né? E você, em cima desse preço do cliente, você tem que verificar a viabilidade, se você aceita fazer aquilo ali ou não. Não adianta também, pô, eu quero fechar contrato no Jus Brasil, meter 30 mil num tráfico fechado pelo Jus Brasil. Gente, um tráfico de 30 mil não vai vir pelo Jus Brasil. Um tráfico de 30 mil é uma pessoa que já tem o mínimo de conhecimento que vai buscar indicação. É uma pessoa que já tem o mínimo de contato com a advocacia que vai buscar indicação. Um tráfico de 40, 50, que nem operações. Operação Enterprise, Spiderweb, que são as maiores operações de tráfico de drogas do Brasil, operações federais. Hoje, no escritório, a gente tem 6 clientes. E um dos clientes é o segundo na hierarquia da operação, né? Um dos clientes nossos. Então, assim, você acha que eu vou encontrar um cliente desse no Jus Brasil? Não. Então a gente tem que ter noção da onde que a gente está, onde a gente está pisando, de onde que está vindo qual que é a fonte desse cliente e até onde ele está disposto a pagar. O cliente também tem o preço, né? O vídeo que eu mandei, que eu gravei a aula e mandei para todo mundo ali, para vocês darem uma olhada, a cliente manda o orçamento do advogado anterior, ela dizendo que aquele valor de orçamento tinha ficado muito alto para ela, né? Ela fala isso, valor do orçamento, 8 mil, menos do que eu cobraria.
Mas quando eu falei para ela, ó, eu posso fechar por 7 mil, eu estava me dispondo a entrar no valor dela. Para mim, ainda valia a pena fazer por 7 mil. Por quê? Porque eu tenho escritório com equipe, eu vou dividir o trabalho na equipe, vou diluir aquilo nos outros trabalhos. Então, no final das contas, para mim ainda vale a pena, né? Mas vocês têm que ter noção disso. Renato, como que eu vou saber o preço do cliente? É feeling, é a conversa, tá bom? É o jeito que você leva a conversa. Não adianta você fazer um atendimento inteiro engessado, inteiro com frases prontas, achando que você vai descobrir o valor daquele cliente, né? Até onde o preço daquele cliente pode chegar. Não vai acontecer assim. Tem que ter desenvoltura, tem que trocar ideia, que nem a gente conversa entre nós. Terminei a audiência, atendi a cliente. Como que foi o atendimento meu com a cliente? Foi assim, eu brinquei com ela, tirei sarro, levei na tranquilidade, e assim o meu dia a dia com os clientes, sem aquela postura de advogado, burocrata, chatão, ai meu Deus do céu, doutor daqui, doutor dali. Não, os clientes eu converso todos tranquilamente, numa boa, sem estresse, porque daí eu consigo saber, ter o feeling de saber até onde o cliente consegue gastar, até onde ele consegue ir, entendeu? Outro ponto que o Elson, inclusive, trouxe aqui para gente, sobre a concorrência quando ela tem um preço menor, beleza? Gente, quando o cliente me fala bem assim, mas eu falei com o advogado, guerra de preço, gente, acho, sim, é horrível. Eu odeio quando o cliente vem com essa de guerra de preço. Eu já tenho minha frasezinha pronta, né? Minha frasezinha pronta sempre é assim, ó. Pô, processo de 10 mil. Eu já falo para o cliente, você vai encontrar advogado aí fazendo por 5, 4, 3, até R$2.500. Se você quiser fechar com um advogado desse, sem problema nenhum, sem estresse, beleza? E daí eu sempre finalizo. Essa minha frasezinha pronta aqui, eu sempre mato essa objeção de concorrência, de guerra de preço, tá? Eu posso facilitar o pagamento, eu faço em quantas vezes você quiser. A única situação é, eu não diminuo o preço do meu serviço. Ponto. Beleza? O que isso traz? Qual que é a situação que isso gera? O cliente consegue adequar o teu valor dentro da possibilidade dele. Entendeu? Então, isso potencializa a chance de fechamento de contrato. Beleza, gente? Confiança. Gente, eu vou falar uma frase aqui, tá? Por favor, não grave. Eu vou até apagar depois. Eu vou fazer um corte. Confiança. Como que você gera confiança? Rapport. A Larissa se matou de rir aí, ó. Mas é verdade, você tem que criar uma empatia, você tem que ter empatia com o teu cliente, você tem que ter uma linguagem simples, você não pode ter aquela pompa de advogado, tem que ter esse vínculo com ele, tá? E o nome desse vínculo é rapport, tá bom? Então, assim, morreu aqui, nunca mais vou falar essa palavra na minha vida, quem não sabe o motivo disso, deixa assim, passa batido, né? Outro ponto, Elson, quando o cliente pedia para você, o que você faz? Desculpa, Renato, quando o cliente o quê? Pede garantia. Doutor, mas você me garante? Não tem como, né? Nossa profissão é meio, não é fim. Beleza. E cuidado também, porque se você coloca isso por mensagem e o cara leva na OAB, tá dando suspensão. Só deixa eu te perguntar agora uma coisa. Quando ele pergunta se você garante, o que você responde para ele? De pronto, eu falo que nós temos capacidade postulatória, convido para ir no escritório, inclusive o que você falou é muito verdade, muitas vezes eles não querem ir ao escritório porque eles acham que estão perdendo tempo, mas quando ele coloca em xeque capacidade técnica mesmo, ou ele só realmente quer saber o que está acontecendo, eu convido para ir para o escritório e falo, olha, vem para o escritório, nós temos aqui alguns julgados semelhantes ao teu caso, e eu quero que você veja qual foi a nossa forma de atuação. E também, às vezes, descarrego algumas mensagens, matéria jornalística, de alguns casos mais pesados, né, no qual atuamos e tivemos êxito, e mando também para o cliente para dar a credibilidade, né? Aí você está criando autoridade, né, para aumentar a confiança dele, né?
Isso daí, o que o Elson falou, que é a profissão de e-mail, perfeito, né? Só que eu não falo para o cliente que é a profissão de e-mail, porque eu tenho certeza que o cliente não vai entender porra nenhuma o que é uma profissão de e-mail. Renato, então, só, se me permite só, eu falo exatamente por conta da OAB. Outro cuidado que eu sempre tomo, quando a gente fala questão de valores, você acabou de mencionar, né? Meu valor é esse e eu não diminuo. Eu também sempre friso, deixo bem claro que o meu valor é esse, utilizando como base a tabela da OAB, né? A gente não pode aviltar, e quem faz isso está aviltando os honorários, né? Está indo contra a própria classe, também deixo isso claro para o cliente. Mas já tive problema de pessoas, de outros advogados, quererem levar a troca de conversa minha com o cliente, no processo, inclusive, e eu me resguardo dessa forma, né? Então, eu uso o termo, nossa profissão é meio e não fim, e explico para o cliente o que é isso, né? Nós fazemos o pedido, nós fazemos a defesa, mas quem decide é um juiz. Perfeito. Pode falar, Lari. Eu falo exatamente assim, ó, que se o outro profissional fala que garante, ele está sendo muito desonesto e antiético. Então, eu não confiaria meu processo a um profissional antiético, né? Sabe, eu tenho uma frasinha, eu tenho uma frase minha meio que pode falar, Aline. Eu ia comentar a mesma coisa que eu falo. Eu É falo o que assim, o advogado que te promete alguma coisa, fuja. Ele tá mentindo. Eu falo de cara, porque não é eu que decido, é o juiz. E eu gosto de falar assim, ó, igual para igual, não faço pompa, não faço nada. Mas eu não garanto, você não tem como garantir. E se o advogado falou, não, a causa ganha, fuja. Ele só quer teu dinheiro. Eu basicamente eu falo o seguinte, eu falo, minha profissão é profissão de meio, não profissão de fim. Falo isso, explico o que é profissão de meio, explico para o cliente, profissão de meio é isso, isso, isso. Como que eu vou garantir para você algo que depende do juiz lá na frente, uma decisão do juiz lá na frente? Eu não tenho como saber o que o juiz vai decidir. Eu vou fazer o melhor serviço possível aqui, mas eu não tenho como saber. E enquanto você tiver com essa mentalidade, né? Enquanto você tiver na tua cabeça que buscando uma garantia, vai aparecer algum advogado que vai te dar, vai te prometer a garantia e vai te dar o golpe. Eu solto essa, né? Pode falar, Elson. Inclusive, a Aline já presenciou cliente querendo garantia, mas doutor, não sei. Eu falei, cara, infelizmente a gente não tem como, não posso lhe entregar o que você está querendo. Foi até um debate meu com a Aline no momento posterior, que ela, não, vamos fechar. Eu falei, cara, se o cliente não está confortável, não vamos fechar, não é assim que funciona. Porque o cliente às vezes força para que a gente fale o que eles querem ouvir, só que daí a gente acaba saindo da nossa zona de conforto, né? E graças a Deus, o tempo na advocacia hoje me permite, eu não atuo em casa onde eu não fique confortável, onde o cliente fica pressionando, querendo coisas que eu não posso entregar, né? Mas foi uma experiência legal essa com a Aline, a gente contornou a situação, e fechamos o cliente mesmo, explicamos tudo para o cliente da forma que tem que ser, né? Que o advogado é quem é o presidente do processo, e também. Seguindo aqui, gente. Isso aqui é uma coisa que eu faço. Tem gente que não concorda com isso e tá tudo bem, tá no direito e é isso, né? Eu trago para o cliente, como que você consegue me pagar? Eu fechei o valor de honorários lá, 10, 15 mil. Como que você consegue me pagar? Doutor, consigo dar tanto de entrada e parcela de tanto. Beleza, fechou. Já cansei de cliente me fazer uma proposta e eu diminuí a proposta do cliente, porque eu sabia que o cliente não ia arcar com aquela proposta e ele ia ficar com uma dívida de gratidão comigo por eu aceitar menos. E aquilo estreitar mais ainda o meu vínculo com ele. Entendeu? Então, assim, é algo que eu faço, que funciona. Não estou dizendo que é uma regra, você dá essa chance para o cliente, do cliente definir a forma de pagamento. Tem cliente que é abusado também, que vai falar, doutor, eu vou pagar R$200 por mês. Pô, um processo de 30 mil. Pô, daí também não, né? Daí não tem como. Né? Mas se for algo condizente e for bom para você, não vejo motivo de não aceitar e de fazer dessa forma, né? Mas é só uma dica do que eu faço e funciona dentro do escritório. Agora esse ponto aqui, linguagem. Eu acho que eu não preciso falar para ninguém, né? A forma de linguagem que você tem que ter com o cliente,
né? Pelo amor de Deus, sem juridiquês, né? A gente não precisa entrar nesse mérito aqui. E para finalizar só essa pegada aqui, questão de autoridade, tá? A questão de autoridade, gente, é um pouco mais com base em gatilhos, beleza? Os que eu uso, eu coloquei aqui, para vocês terem uma noção. Ó, eu estou há 10 anos na advocacia criminal, eu fiz caso semelhante com resultado X e mostro o resultado para o cliente. O Elson, inclusive, falou que ele faz isso, né? De mostrar situações que ele cria autoridade mandando notícias e tal, né? Alguns indicativos que você tem contato direto com aquilo ali, ó, eu vejo situação assim, roubo. Nossa, eu faço roubo desse jeito aqui toda semana, aparece um. Falar que você é especializado naquela situação, mostrar decisões favoráveis, às vezes para o cliente, às vezes o cliente fala, pô, assim, você fala, nossa, eu estava vendo um caso que a gente conseguiu decisão favorável assim semana passada, e manda um print só da decisão, não precisa nem mostrar a data, manda um print da decisão para o cliente ver, né? Mostrar que você sabe, questão de conhecimento, mostrar que você sabe exatamente o caminho tomar naquela situação, né? São gatilhos. Não digo que você tem que usar todos enquanto você está atendendo, mas é importante você criar autoridade enquanto você atende, beleza? Gente, agora eu vou mostrar 100% o atendimento que eu fiz no final de semana, tá? Deixa eu mostrar aqui. Tem aqui compartilhar essa guia. Cleo, aqui. Vamos lá. Mostrei aqui uns pingadinhos. Vou mostrar agora 100% atendimento para vocês. Tá bom? O início do atendimento eu mostrei para vocês, né? Daí, tranquilo. Ela soltou o que tinha acontecido, falou que ele não tinha se apresentado para assinar, né? E, via de regra, já pedi para olhar o processo, passou o CPF e tal. E já comecei a trazer confiança da situação, né? Trazer a informação, trazer a questão de conhecimento do que poderia acontecer com ele, né? E nem eu falei para vocês, eu tento esmiuçar ao máximo, deixar a situação de uma forma bem clara para ela, né? E eu trouxe todas as situações, né? Ele ia ter audiência de custódia, né? Que inclusive já teve, e audiência de justificativa. Coloquei justificação, mas é de justificativa. Daí ela ficou na dúvida, o que era justificativa e a custódia. E daí eu vim explicando para ela o que era cada audiência. A justificativa é agendada depois, tal. Daí ela falou que ele não assinou, ela quis justificar para mim que ele não tinha assinado em 2019 por causa do Covid, né? Só que as assinaturas voltaram em 2021. Daí eu já trouxe isso para ela, ó, primeira oportunidade e tal. Já expliquei para ela que não teria como ela usar aquilo como justificativa, né? A data de retorno de assinatura. Daí o que eu disse para vocês, que eu começo a trazer informações de acesso que só o advogado tem, para quebrar a objeção dela no quesito de golpe, né? Localizei o processo, vou dar uma olhada, né? E daí ela me tentando me explicar o que estava rolando. Daí expliquei, não foi só pela assinatura, tal, e fui trocando ideia com ela. Então, mas tem um porém, deixa eu explicar pra você, entendeu? Ele não deve mais nada, ele já pagou, entendeu? A única coisa que ele fez de errado foi não assinar, entendeu? Tanto que quando ele foi preso, o delegado deixou bem claro isso pra gente. Eu tô entrando com o advogado pra mim saber, entendeu? O que é e o que devo fazer, entendeu? Eu sei, pode ser preto e branco, entendeu? Mas, assim, ele não deve mais nada. Daí ela pegou e meteu aqui, ó, mas para Deus nada é impossível. Mas não é questão de religião, não é Deus. O direito penal ele é preto no branco. Daí ela parou de falar de religião daí. A única coisa que ele ficou devendo foi que ele não foi assinar, entendeu? Antes dele ir preso, o delegado puxou e viu que ele não tá devendo mais nada. É só uma justificativa que ele tem que dar, somente. E eu queria saber, entendeu, como que eu faço pra mim estar agindo, se vai precisar de advogado ou não, entendeu? Daí eu peguei e mostrei para ela quais eram as obrigações dele, né? Qual foi a última data de apresentação dele. Vim mostrando tudo. Ó, a data que tentaram localizar ele no endereço que ele tinha informado e ele não foi localizado, né? Daí ela disse que o delegado informou para ela que fazia 1 mês que tinha sido expedido o mandado de prisão. Eu fui lá e mostrei para ela que não fazia 1 mês,
que era um mandado de prisão que estava há 1 ano expedido, né? Falei sobre o que o delegado fez, tanto que eu mostrei ali para vocês, né? Toda hora eu questionei para ela sobre se ela estava entendendo o que estava acontecendo, né? Uma outra advogada atendeu ele, atendeu a família, né? Era uma advogada antiga. Não lembro. Calma, deixa eu te explicar. Essa era a obrigação dele enquanto ele estava na rua. Ele fazia o tratamento por conta e mostrar para o juiz que ele estava se tratando, né? Ir lá na reunião dos narcóticos anônimos, né? Toda essa situação ele tinha que fazer quando ele estava solto. Agora o próximo áudio que eu vou mandar, eu vou explicar o que vai acontecer com ele. Daí ela me mandou o áudio da advogada, e eu acho que eu falei da advogada. Cléo, eu não vou analisar o que outro advogado mandou, tá? Eu acho extremamente antiético entrar no mérito do que o outro advogado falou, beleza? Eu tô trazendo informações do processo para você. Tô trazendo todas as informações que você precisa saber do processo. E você tire suas conclusões em cima, se o advogado tá certo, se o advogado tá errado. Eu tô trazendo pontos do processo. Te mandei aqui os trechos do processo, você me falou da data de expedição do mandado de prisão, eu mandei a data correta para você, mandei o endereço que ele tinha informado, mandei as obrigações dele. Se você quiser, eu te mando o processo integral, completo, tá? Eu vou te passar a informação, mas eu não vou analisar se o outro advogado falou certo, se ele falou errado, se ele mentiu, se ele não mentiu, que eu acho extremamente antiético eu criticar a conduta de outro colega, tá bom? Sorte que eu não xinguei outro advogado, hein? Putz, fiquei com na mão, achando que eu tinha xingado outro advogado. Não, mas assim, ó, ponto importante, eu acho que, cara, eu não ia gostar se alguém pega um processo meu e fala mal de mim, pegando um processo, né, para fechar contrato. Então, se eu não gosto disso, eu dou informação para o cliente tira a conclusão dele, se o advogado é bom, se o advogado é ruim, se o advogado trabalhou bem, se trabalhou errado, se atendeu bem. O cliente tira a conclusão. O meu papel é trazer clareza para ele, né? Se eu trouxer clareza, fundamental. Não precisa entrar no mérito do que o outro colega fez, né? Acho que esse é o jeito mais bonito de tirar o corpo fora de situação que o cliente tenta te colocar contra o outro advogado, né? Aqui, ó, trouxe que eu explico quantas vezes ela precisasse, eu expliquei. Daí ela perguntou o que ela poderia fazer, né? E daí eu segurei um pouco a onda dela, expliquei para ela o que ela podia fazer na situação, disse para ela de novo se ela estava entendendo mesmo, né? Criei um pouco de empatia com ela, criei um pouco de vínculo, porque ela falou da filha e tal, né? Trouxe que eu me sentia, entendia ela, né? Vou falar pela segunda vez, criei o rapport com ela, né? E é isso, né? Seria muito mais do que sem advogado, questão de chance, né? Perguntou questão de garantia. Eu falei que garantia efetivamente não tinha, mas com advogado poderia ser muito mais bem trabalhada a situação. E daí ela que perguntou para mim como funcionava contratar meu serviço. Gente, em nenhum minuto eu ofereci para ela o serviço, ofereci valor, em nenhum minuto. No final, o próprio cliente, por isso que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que o nosso produto se vende sozinho, tá? No criminal, principalmente. Em nenhum minuto eu trouxe para cliente a venda de um produto, né? Em nenhum minuto eu falei, ó, é tanto para atender teu caso. Não. E fui conversando. Ela me fez uma proposta de 450 e o restante em parcela de 300, né? Eu falei para ela, não, faz assim, ó, me dá 300 no dia 25 e depois 300 todo dia 20. Eu fechei uma audiência de justificativa por muito mais do que normalmente eu fecho, né? Então, para mim, contrato maravilhoso. 300 ali paga metade do salário de um estagiário. E tá ótimo, né? Já fechamos tudo, já conversamos, ela já elogiou, né? Já elogiou. A gente, assim, teve uma vinculação tranquila num contrato fechado, né? Mais um elogio aqui, né? E assim vai. E isso aqui é a maior verdade do mundo. A maior parte dos clientes acabam vindo para o escritório porque os advogados anteriores não respondiam, não explicavam, falta de informação.
Isso é a maior verdade do mundo. Então, vocês que estão na comunidade, não sejam desses advogados que deixam o cliente entrar no processo sem saber o que vai acontecer, o cliente não ter acesso à informação do processo, porque ninguém precisa saber vender. O que a gente precisa saber é informar. Se você informar, o teu serviço vai se vender sozinho. Beleza, gente? Eu acho que questão de reunião para fechamento de contrato, a gente encerra por aqui. Tá bom? Parar a gravação.